Olá, sejam bem-vindos ao canal Médicos de Valor. Lembra que você está chegando aqui agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino e curte este vídeo se você gostar ao final, tá certo? Olha só, esse vídeo é uma continuação de um vídeo anterior sobre o livro Sucesso no Consultório, 200 perguntas e respostas, do grande Daniel Coriolano, médico, empresário, escritor, e nós estamos agora na parte sobre resgatar pacientes, né? Não no sentido técnico da medicina, mas no sentido empresarial, né? Resgatar clientes. Então, pergunta de número 30, pessoal, olha só. Quais são os benefícios da busca ativa de pacientes e memories? Antes de dar a resposta dele, eu vou colocar logo acima, eu vou pedir para o nosso diretor colocar acima o link para o vídeo anterior, para se você quiser assistir, caso não tenha assistido ainda, você assiste o anterior e depois volta para cá, ou assiste depois, tanto faz. A ordem que você vai ver as respostas não importa muito. Então, quais são os benefícios de uma busca ativa de pacientes e memories? A resposta do Daniel é a seguinte: a busca ativa beneficia a saúde dos pacientes, evidenciando, olha só isso aqui, é legal, beneficia a saúde dos pacientes, ok, evidenciando sua competência profissional e aumentando a monetização da sua atividade. Além disso, gera um fluxo de pessoas para o consultório, organiza o banco de dados e aumenta a agenda de atendimento. Tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, você precisa entender que o paciente ele tem uma vida. Ele tem uma vida fora daquilo que ele apresenta para você ali no consultório. Aquilo é só um frame muito pequeno da vida dele. Então, se você acredita que o paciente vai para o teu consultório e ele vai lembrar de você para o resto da vida, não é assim que funciona. Por isso que muitos profissionais, por exemplo, oftalmologistas, o oftalmo, depois de um tempo, ele deveria já ter uma agenda ali recorrente só de exames padrão. Por quê? Porque sabe que o indivíduo precisa voltar anualmente. Mas o que acontece? Até hoje, eu não conheci. Óbvio, meu espaço a mostrar é muito menor. Mas eu não conheci. E olha que já foram milhares de médicos que passaram pelos nossos treinamentos, cursos, mentorias, enfim. Mas eu não conheci um oftalmo que fizesse um resgate anual da maneira correta. Muitos nem pensam nisso. Então, é interessante que você lembre disso. O paciente ele vai me esquecer. O paciente ele vai esquecer que ele precisa voltar. O paciente ele vai esquecer de tudo que está acontecendo aqui em algum momento, porque a vida chama. Então, o que é que eu preciso fazer para resgatá-lo, para fazer com que ele volte para uma nova avaliação, para, sei lá, novos serviços, enfim. Então, tem esse benefício, tá certo? Esse benefício que está muito mais associado ao LTV, aos ganhos do teu negócio e tudo mais. E tem um benefício para o paciente também, porque muitas vezes o paciente ele precisa dar uma continuidade, mas ele esquece. A vida chama e ele não volta. Então, eu achei legal que o Daniel colocou isso, beneficia a saúde dos pacientes. Muito bom. Faz sentido para você? Aproveita e já coloca aí nos comentários se você faz esse resgate contínuo de pacientes ou não, se você tem essa dificuldade. Pergunta número 31. Como realizar a triagem de pacientes e memories para resgate? Aí o Daniel coloca aqui, ó, analise seu banco de dados para identificar pacientes ideais, use filtros de prontuário eletrônico por faixa etária, diagnósticos ou tempo desde a última consulta. Contate o suporte do prontuário eletrônico se necessário. Aqui eu gosto de focar em um filtro de duas etapas, né? Primeiro, não etapa no sentido de ser consecutivo, mas dois filtros, digamos assim. Eu acho legal você separar por diagnóstico e separar pelo tempo. Porque o que acontece? Em relação ao diagnóstico, para que você busque, resgate pacientes ideais, ou seja, pacientes que têm uma condição que você deseja ajudar a tratar, enfim. E até mesmo por outras características, né? Então você olha ali o prontuário, vê o que a pessoa tinha, como é que foi a relação com a pessoa, você quer que ela volte. Alguns pacientes você não quer que volte. E eu sei que isso acontece. E um outro ponto é o tempo. Onde que você vai ter um resultado mais efetivo no que se refere a resgate de pacientes? Em um paciente que não aparece há 1 ano, há 2 anos, ou com um resgate direcionado para um paciente que deveria voltar há 1 mês, mas não voltou. Então, todo esse trabalho de resgate de pacientes vai ser feito de maneira progressiva e do paciente que deveria ter voltado há menos tempo para o que está há mais tempo distante. Por quê? Por conta de temperatura do lead, temperatura do cliente. Quanto mais próximo, mais quente, mais fácil ele voltar. Quanto mais longe, mais frio, mais difícil ele voltar. Fez sentido para você? Daí nós vamos para outra pergunta. Como gerenciar o banco de dados de pacientes? E aqui, no momento que a gente está vivendo hoje, não faz sentido você não ter um CRM, tá? Então, a resposta do Daniel é o seguinte: utilizar uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, que é o CRM, ou uma planilha simples para organizar as ações do paciente. Crie colunas como consultas agendadas, aguardando resposta, agendamento realizado. Então, aqui nós estamos falando de eficiência operacional. Então, preste atenção. Não faz sentido, em pleno 2025, que médicos não tenham um bom CRM no seu consultório particular, na sua clínica. Tá? Não faz sentido. Por quê? Porque não ter um CRM hoje gera para você um custo de oportunidade altíssimo. Você deixa de ganhar muito dinheiro porque você não está gastando dinheiro com CRM.
você não investe nessa estrutura operacional e você perde muita grana por conta disso. Então, quem é que vai gerenciar todo o banco de dados, de pacientes, de leads, tanto para otimizar o teu comercial, para otimizar o teu marketing, para melhorar LTV, para melhorar CAC? É o CRM junto, obviamente, com a tua equipe. Então, às vezes você tem uma equipe que trabalharia bem, mas não tem um CRM. Às vezes você tem um CRM e a sua equipe não está treinada. Então, hoje você precisa ter um CRM. É assim que você vai gerenciar esse banco de dados. Beleza? E aí nós entramos em um capítulo que está associado ao alcance, né? Legal. Vamos, olha só o que a gente vai falar aqui. Porque anunciar é necessário. E aqui o anúncio está relacionado ao tráfego, né? Por que gastar dinheiro com anúncio? Por que pagar anúncio é interessante e é necessário? A opinião do Daniel é a seguinte: anunciar aumenta a visibilidade da sua existência e competência de mercado. Produza conteúdos para gerar percepção de competência de forma paga, alcançando mais pessoas rapidamente. Vamos lá. Concordo com tudo. Eu concordo com todo o livro, né? Eu vi o livro aqui, tá tudo certo aqui. A questão não é essa. Olha só, durante muito tempo, o médico, não médico, mas vou tentar ser bem objetivo para vocês. Para você fazer propaganda, sempre foi muito caro. Para você ter poucos segundos em uma TV, sempre foi muito caro. Hoje, você tem a possibilidade, como médico, como profissional liberal, que antes você não tinha essa possibilidade, de investir poucos reais para que milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas te vejam, te conheçam o teu serviço, conheçam você, construam uma percepção de valor, vejam que você é uma autoridade. Então é por isso que anunciar é necessário, é por isso que vale a pena sim investir em tráfego. Faz sentido? Porque antes você não tinha essa oportunidade. Tudo bem, você pode produzir conteúdo orgânico, conteúdo gratuito, não gastar um centavo com isso. Mas o nível de escala é muito maior. E aí já entra logo na pergunta número 39. O que é impulsionar conteúdo? Né? O que é impulsionar conteúdo? Acho que essa daqui todo mundo sabe, né? Eu peguei essa questão de impulsionar justamente para falar um ponto importante. Às vezes o médico, ele precisa de um gestor de tráfego, de uma equipe, alguma coisa do tipo, para fazer uma gestão de tráfego um pouco mais complexa e por isso ele acaba focando só no botão impulsionar. Eu não sou contra o botão impulsionar do Instagram, por exemplo. Mas eu acho que é interessante o médico entender qual é a função desse botão impulsionar. Então, se você quer simplesmente alcance, beleza, faz sentido. O que é que nós fazemos dentro das estratégias com os nossos clientes? Nós associamos o botão impulsionar a conteúdos que têm um pitch de vendas para algum serviço, seja uma consulta, alguma coisa do tipo, um produto digital, um front-end, algo assim, e nós associamos uma automação que vai fazer ali papel de comercial para gerar um resultado efetivo. Então, acaba que o impulsionar ele se torna muito mais efetivo e gera muito mais pacientes para o consultório. Beleza? Por sinal, se você quer descobrir como fazer isso de maneira profissional, se você quer só com um botãozinho impulsionar, atrair mais pacientes para o teu consultório de maneira mais efetiva, logo abaixo eu vou deixar um link para a nossa análise estratégica, beleza? Se você tocar nesse link, abaixo desse vídeo, se você clicar nesse link, você vai para uma análise estratégica comigo ou então com o meu time, vai depender da agenda, e nós vamos te mostrar como que você pode fazer isso de maneira simples, fácil, tá? E ter mais pacientes utilizando essa estratégia com o botão impulsionar. E aí vem para a pergunta 41. Como calcular o retorno do investimento, velho ROI? E aqui é interessante, né? Eu não vou ensinar vocês a calcular ROI, não. Também não vou ler a resposta do Daniel, que é ensinando isso. Por quê? Porque você vai... É cálculo. Você bota ali bem simples, né? Você coloca no Google como calcular o ROI. A grande questão aqui é você entender o seguinte. ROI, retorno sobre investimento. Tudo aquilo que vai gerar retorno para você faz sentido. Bota isso na cabeça. Tudo o que vai gerar retorno para você financeiro, faz sentido você investir. Cassiano, mas eu vou gastar 10 mil reais. Tá, 10 mil reais vai voltar quanto? Se voltar 11 mil, fez sentido. Você não teve prejuízo, você ganhou R$1.000. Cassiano, eu vou gastar 10 mil, vai voltar 15, vai voltar 20, vai voltar 50. Então gaste, minha filha, porque não é gasto, é um investimento. Então tem muito médico que segura grana, simplesmente porque não faz ideia de que vai ter retorno. Entendeu? Agora, lógico, você não vai investir dinheiro, gastar dinheiro com qualquer coisa. Você vai analisar se o serviço, se o produto, enfim, faz sentido e gera realmente resultados efetivos. Beleza? Mas quando você percebe isso, que faz sentido, não tenha medo. Invista. Tá? Invista. Então, tudo aquilo que gera ROI vale a pena investir, não importa o preço. Como produzir? Pergunta 46. Como produzir conteúdos estratégicos para anúncios? Aí o Daniel diz o seguinte, ó. Grave vídeos de até 1 minuto para cada público. Exemplo, público de descoberta. Ele bota aqui entre aspas. Você acha que as crises de enxaqueca atrapalham sua vida? Eu sou o Dr. Daniel Coriolano, especializado em tratar enxaquecas. Siga o perfil para entender melhor como enfrentar a enxaqueca. Legal. Como produzir conteúdos estratégicos para anúncios? Olha só. Falando, ele botou aqui, cadê exemplo?
para cada público. Beleza, para cada público. Que públicos são esses, Cassiano? Imagina que existe uma estratificação de consciência. Então, aquele teu cliente ideal, ele tem níveis diferentes de consciência. Sempre que o médico vai produzir ali algum conteúdo, vai gravar algum criativo com o objetivo de atrair clientes para o seu consultório, ele precisa levar em consideração que existem níveis de consciência. Ou seja, tem lead, por exemplo, que vai ter uma falta de consciência que tem um problema. Então, poxa, eu não sei que eu tenho um problema, eu simplesmente existo. Eu tenho um problema, mas não sei da existência dele. Eu não tenho consciência da existência dele. Alguns criativos teus, alguns conteúdos teus vão servir justamente para gerar esse insight. O indivíduo ele vai ver e vai dizer, poxa, caramba, eu tenho um problema. Um segundo nível de consciência faz com que o indivíduo, além de saber que tem um problema, ele descubra que existe uma solução para o problema. Porque às vezes ele acha que não tem solução para o problema dele. E outro nível de conteúdo vai fazer com que o indivíduo não só saiba que tem um problema, descubra que existe uma solução, mas que a solução está com você. Então são 3 níveis diferentes de persona, de leads, no final das contas, e 3 tipos diferentes de conteúdo. Se você não entende isso, muitas vezes você vai produzir conteúdo só para um perfil específico de cliente, de lead, tá? E aí você não vai ter resultados efetivos. Então, por isso que essa pergunta é muito, muito importante. Como produzir conteúdos estratégicos para anúncios? Então você vai olhar e vai dizer, poxa, que tipo de cliente eu quero atrair? Qual o nível de consciência do cliente que eu desejo? Porque aquele que tem um nível de consciência muito baixo, normalmente não é um bom cliente. É um cliente que reclama muito, é um cliente mais, né, é mais complicado. Agora, aquele cliente que tem um nível de consciência mais elevado, esses tendem a ser os melhores clientes para você, ok? Dito isto, temos agora a pergunta de número 49. Por que as redes sociais são importantes para a conquista de pacientes? Acho que nós já falamos sobre isso antes, eu não sei porque que eu separei ela aqui de novo. Deixa eu ver. Dá para abordar de uma forma diferente. A resposta dele é a seguinte: as redes sociais permitem a exposição frequente da sua marca pessoal, desenvolvimento de relacionamento com seguidores e pode converter seguidores em pacientes. Elas também influenciam na adesão terapêutica. É verdade. Então, o que é que acontece? Com as redes sociais, você consegue estar mais presente na mente dos seus pacientes. Todo médico que tem uma rede social bem trabalhada, que trabalha ali não só o conteúdo em si, a forma como é apresentado, mas a constância, a frequência, ele passa a fazer parte da vida do indivíduo. Ele passa a estar mais presente na mente do paciente. E não só antes dele virar cliente, como depois. A conexão vai se tornando cada vez mais sólida, mais coesa. Isso faz com que a experiência dele melhore, o nível de satisfação melhore, beleza? É muito mais fácil, a taxa de conversão aumenta muito com o teu time comercial, com a tua secretária, quando você é um médico ou médica que se posiciona muito bem nas redes sociais e produz com uma determinada frequência. Se você produz pouco, a tendência é que isso mude, tá? Então é por isso que ter uma rede social bem trabalhada é importante para você conquistar mais pacientes, porque afeta o nível de conexão, afeta a confiabilidade, afeta teu nível de autoridade, percepção de valor e taxa de conversão com o teu time comercial. Então, uma dica, tenha uma rede social onde você vai trabalhar de maneira frequente, constante, levando a sério todos os dias, beleza? Pergunta 53. Como evitar que o Instagram roube seu tempo de vida? E aí o Daniel diz o seguinte, ó, programe suas postagens com antecedência, reserve um turno semanal para criação de conteúdo e use ferramentas de agendamento. Contrate profissionais de mídia social se necessário. Excelente, olha só. Muitos médicos têm medo de usar o Instagram justamente por conta dessa questão dele roubar seu tempo. O que é que acontece? Primeiro, essa visão ela está um pouco distorcida, porque é a mesma coisa de você pensar, poxa, a minha consulta rouba meu tempo. Se você pensa que o Instagram rouba seu tempo quando você está trabalhando nele, é o sinal de que você ainda não enxerga o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Então, é uma questão de organização, como teve a resposta aqui. Poxa, pega um período ali da tua semana, fecha a tua agenda para trabalho no Instagram. Você pode fazer assim, 2 manhãs na semana, uma parte do final de semana, e produz, escreve, grava, não sei. Cassiano, eu posso contratar uma equipe? Pode, tendo consciência e bom senso de se a equipe é boa ou não, e avaliando o preço que estão cobrando, também não tem problema, contanto que tenha bons resultados. Então, o Instagram não vai roubar teu tempo de vida se você tiver organização. Agora, se você é um médico ou médica desorganizado, se você não consegue criar processos para a produção de um trabalho na ferramenta, né, no Instagram, aí de fato vai roubar o teu tempo de vida, no final das contas. Como qualquer outra coisa. Tem médico que gasta 2 horas e meia numa consulta. Sem necessidade. Por quê? Porque gosta de conversar. Então, da mesma forma, a consulta está tirando ali o tempo de vida dele. Então, o grande ponto aqui é justamente como você está utilizando a ferramenta. Beleza? Então, para evitar que o Instagram roube seu tempo de vida, é necessário que sejam construídos ali processos bem organizados. Pergunta 58. Quais os benefícios de utilizar plataformas de vídeo como o YouTube?
Aí o Daniel responde que plataformas de vídeo aumentam sua visibilidade, validam sua competência profissional e permitem a monetização dos conteúdos. Também facilitam a adesão ao tratamento, melhoram a compreensão das orientações médicas. Excelente. Quais são os benefícios do médico utilizar plataformas como o YouTube? Médicos que utilizam YouTube, eles tendem a construir ali, né, dentro de um território diferente do Instagram, um território que está muito mais associado a uma psicologia de consumo ativa, ou seja, o indivíduo ele busca aquele conteúdo, ele tem um interesse específico sobre aquilo. No Instagram não, você está aqui e aparece, tem as sugestões. No YouTube, se alguém está consumindo o teu conteúdo é porque de algum modo ele pesquisou antes ou pesquisou algo parecido e aí no caso o YouTube direcionou o teu material para ele. E é bacana porque quando nós pensamos em YouTube, nós pensamos em conteúdos mais aprofundados, nós pensamos em um nível maior de entrega. Isso faz com que quem produz conteúdo no YouTube e quem tem seguidores inscritos ali no YouTube construa uma percepção de valor muito maior com os seus pacientes, com os seus clientes, porque você consegue demonstrar muito mais expertise e muito mais conhecimento em vídeos mais longos, em uma plataforma, em um ambiente onde esses vídeos são bem vistos, são bem quistos, né? Porque, por exemplo, gravar um vídeo de 20 minutos e jogar no Instagram não faz tanto sentido. Agora no YouTube faz. 40 minutos no YouTube? Faz. Beleza? Se você assim quiser. Então é interessante porque aumenta a conexão, aumenta a percepção de autoridade, consequentemente, como ele diz aqui na resposta, né? Facilita a adesão ao tratamento, melhorando ali a compreensão das orientações médicas. Então, tem médicos hoje que, através do YouTube, geram todo um trabalho de educação, geram todo um trabalho de entrega até mesmo para a sociedade como um todo. Então, por isso que, se fizer sentido para você, dá um trabalho maior, precisa de uma estrutura um pouco melhor? Sim, mas é possível que hoje, só com o seu smartphone, você tenha um canal no YouTube funcionando muito bem mesmo. Beleza? Fazer a última pergunta dessa série de perguntas, tá? Depois nós vamos para uma parte 3, né? Que é a parte 2, vamos para uma parte 3. Como começar a usar o YouTube para educação em saúde? E aqui o Daniel diz o seguinte: abra uma conta no Gmail, é algo mais Google, então você pesquisa no Google, né? Como começar a usar o YouTube para educação em saúde. Eu vou tentar trazer um aspecto menos técnico, tá? Quando você vai começar a construir uma conta no YouTube, você precisa trabalhar com aquilo que nós falamos em qualquer canal de aquisição novo de comunicação que você vai utilizar. Você precisa separar alguns elementos. Primeiro, para quem você vai falar, o que você vai falar, como você vai falar, quantas vezes você vai falar. No YouTube, esse quantas vezes é muito importante. Você vai fazer um vídeo por dia, 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana. Como é que vai ser essa frequência? Porque se você produzir um vídeo e sumir, e essa frequência ficar oscilando, você não vai ter bons resultados, até porque as métricas vão ficar meio bagunçadas, você não consegue ter um padrão ali estabelecido de análise. Então, você precisa saber muito bem quem é a pessoa com que você quer se comunicar, qual é a linha editorial que você vai usar, como que você vai oferecer isso, vai ser algo mais enxuto, vai ter um cenário por trás, vai ser algo mais... Tem um ex-estudante de medicina, ele já se formou, que é o Rafael, ele grava muito para o YouTube em ambientes abertos, pode ser... Né? Então, poxa, você vai gravar em um estúdio, vai gravar em casa, no consultório, para quem você vai falar, quantas vezes, né? Então, acaba que esses elementos que eu citei aqui vão gerar um resultado, se forem bem trabalhados, muito mais efetivo para você do que se você deixar eles de lado e tentar fazer de qualquer jeito, beleza? Dito isto, se você gostou das respostas e das perguntas, até mesmo das perguntas aqui que foram abordadas hoje aqui, faz o seguinte, lembre de curtir este vídeo, esse vídeo e de se inscrever no canal também e compartilha esse material para algum médico, alguma médica que você conhece que vai gostar também. Eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui no canal Médicos de Valor. Até mais!